Olá, tudo bem? Vamos responder um comentário do nosso irmão aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Só por esses dois versículos você vê que esse irmão aí, ele usa o título ainda de PR, de pastor. Então você vê que ele sabe o caminho da verdade. A única coisa que eles não fazem é mostrar a verdade para as pessoas. Já começa logo assim, uma pessoa que tem um título de pastor, então ele trata os outros como ovelhas. Olha a ignorância. Ovelhas sempre foram judeus. Os judeus foram tratados como ovelhas. E o pastor maior dos judeus foi Jesus de Nazaré. Acabou. Nós, gentios, nunca tivemos pastores. Porque nós somos o povo da fé. Nós somos a descendência de Abraão, a fé de Abraão. Olha aqui. Então vou ver. Veja que eles têm conhecimento, só não praticam. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito da palavra. Pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Esse versículo 14, ele quis colocar que o nosso modo de falar, de apresentar os vídeos, nós estamos criando confusões. Nós estamos criando confusões na cabeça dos ouvintes. Não, claro que não. Por que eu estou lendo a Bíblia de uma forma diferente de um religioso? Por quê? Por que outros por aí que está batendo de frente com a religião está mostrando um modo diferente de interpretar o texto bíblico? Versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Onde está a verdade na mão de uma pessoa que ainda usa título de pastor? Onde é que está a palavra da verdade em uma pessoa que chama os fiéis para congregar em um templo de pedra? Onde está a verdade nisso? Onde está a verdade dizer que dízimo é dinheiro, é a 10ª parte do salário da pessoa? Onde está a verdade dentro dessas chamadas igrejas em falar que a água de uma piscina é que purifica uma pessoa? Sendo que o próprio Paulo fala em Romanos 6,3 que o que purificou a todos foi o batismo na cruz. Na morte de Cristo, de Jesus de Nazaré. Foi o batismo. Aquele sangue que verteu foi para purificar os judeus. Foi o sangue da aliança renovada. E os gentios foram batizados pela fé. Aqueles que acreditaram naquele sacrifício. Os gentios não foram alcançados pelo sangue. Porque a aliança foi renovada. A primeira aliança foi no Egito e depois a segunda aliança na cruz para os judeus. Então onde está a verdade nessa turma aí? Aí é obrigado vir uma pessoa igual eu, abrir 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 e falar aqui. Obreiro. Obreiro significa fazer obra. Fazer que obra, cara pálida? Se a obra perfeita foi feita primeiramente para os judeus no madeiro e a obra perfeita para toda a humanidade aconteceu dentro dos muros de Jerusalém do ano 66 à metade do ano 70, que foi o grande e terrível dia do Senhor, foi o juízo de Deus. A obra perfeita está em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, onde o templo espiritual de Deus está em nosso espírito, onde o próprio Deus está. Essa é a verdadeira obra. Então, nesse tempo, Paulo falava, aqueles que faziam a obra, claro, que obra? Era pregar o evangelho, era espalhar, anunciar as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Então aqueles obreiros tinham que manifestar, e eles manejavam com verdade. Eles manejavam diferentemente desses de hoje em dia, que se diz fazedores de obras, se dizem ser obreiros, pregando maldições para as pessoas, colocando as pessoas nas trevas de Moisés. Essa é a diferença da nossa época para aquela época. Você entende? O juízo já aconteceu há quase 2000 anos. Essa é a verdade verdadeira. Agora essas reuniões solenes que acontecem dentro desses currais chamados igreja,
Isso só tem mentira, isso não tem verdade em nada que essas pessoas fazem. Porque a primeira grande mentira já é dizer que as pessoas têm que buscar Deus em templo. Salmo 122, versículo 4. Foi dado um mandamento, foi dada uma lei para os judeus buscarem Deus lá. Jesus de Nazaré, Yeshua, disse à mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 20 ao 24, que estava chegando os dias, e que já havia chegado os dias, naqueles dias, lá no versículo 23, que não mais se adorariam Deus em Jerusalém, que era no templo, e muito menos nos montes. Ou seja, há quase 2000 anos, Jesus falou para a mulher samaritana que não era mais em Jerusalém, que era o lugar de adorar a Deus. Porque no versículo 24 fala o quê? Deus, ele é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Essa é a verdade verdadeira, meu irmão. Então você mandou eu ler, então significa que você conhece isso aqui. A única diferença é que vocês não praticam. Vocês não vivem, vocês são fariseus, vocês, líderes religiosos, vocês são cópias frajutas dos fariseus, vocês são hipócritas, vocês arrotam, falam coisas, mas vocês mesmos não vivem. Aí você quer vir refutar eu com esses 2 versículos? Muito obrigado, estou muito feliz, é assim que se faz, porque graças a Deus, o Deus Espírito que habita em nosso espírito, nos dá entendimento perfeito a respeito disso aqui. O obreiro não se existe mais na face da terra há quase 2000 anos, os que faziam obras para Deus já se foi, e a verdade, eles lá naquela época, eles estavam preparados para anunciar a verdade, que era a vinda do reino de Deus que estava próximo. Coisas totalmente diferentes nos dias dessas religiões. Mentir, dizer que Jesus ainda vai voltar, isso é uma mentira. Dizer que ainda vai acontecer o juízo final, dizer que tem que buscar Deus em templo, dizer que dízimo é dinheiro, dizer que tem que apresentar criança. Isso é tudo mentira. Entendeu? Então pega esses 2 versículos aqui, ó, obrigado por você ter postado com inteligência para que a gente possa mostrar. Então, se todos vierem nos refutar com palavras dessa forma, sinto muito, eu vou continuar só crescendo aqui. Eu convido direto para vir teólogo, para vir professor de teologia, para vir pregador, líder, esses que usam título falso de bispo, de reverendo, esses que tem que vir. Pastor não, porque pastor ainda é a ralé desses títulos eclesiásticos, é a ralé. Então, para mim, tinha que vir negociar comigo aqui, era o mala cheia, o morcegão, o chapelão, o Papa, esses que eu queria colocar assim. Então explica isso daqui. Mas eu agradeço você. Está aqui, ó, só você analisar esses 2 e ver se realmente vocês andam anunciando a verdade. Veja se, confere Jeremias capítulo 31, versículo do 31 ao 34, veja se tem necessidade de ter obreiros nos dias de hoje. Há quase 2000 anos se cumpriu Jeremias 31, do 31 ao 34. No versículo 33, disse Deus através de Jeremias, depois daqueles dias ninguém mais precisará falar de mim, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, tá bom? Então vou deixar essa resposta para você, e se tiver mais dúvidas, pode ficar à vontade, eu vou colocar aqui. Eu gostaria muito, que eu já vi que você é uma pessoa inteligente, eu gostaria muito de ver você colocar um nome seu sem esse PR na frente, porque esse nome de PR chega a dar uma gastura, porque é uma fraude, esses títulos, Paulo nunca chamou pastor Timóteo, bispo Tito, missionária Priscila, nunca falou nada disso. No texto da NVT, que eles são presbiterianos, aí eles que usam falar de presbítero, alguma coisa assim. Mas quando você vai conferir no Códice Sinaítico, Paulo nunca chamou ninguém desses de bispo, nada. Pelo contrário, usava-se, Efésios 4:11, títulos referenciais. Pastor, pastorear, bispo, ensinar, evangelista, evangelizar. Eram títulos referenciais. Nunca foi título de crachá. Tá bom? Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.